que faça o nosso coração, nossa mente, Senhor, e aloje, Senhor, nosso coração para que continue, Senhor, nós possamos estar sempre prontos para ouvir e aprender mais de Ti, Senhor, desta palavra. Senhor, abençoa teu servo nesta hora, evangelista, Senhor, que está apresentando esta palavra. E eu te agradeço nesta hora, Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Primeiro, versículo de número 11. Pegue uma caneta, um marcador de Bíblia e abra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de 11, versículo de número 11. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11. E carta ou epístola aos Romanos, do apóstolo São Paulo, capítulo 11, versículo 11. Todos acharam? Não, ainda tem gente espolhando a palavra, espolhando a Bíblia. Vou perguntar ao dirigente, tem vaga na escola dominical? A escola dominical tem vaga. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, até aí. São 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 11, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? E ele disse: vejo uma vara. Vejo uma vara. Vejo uma vara. Epístola do apóstolo São Paulo, capítulo de número 11, versículo de número 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação ao gentio, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo do gentio, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns dele. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e contra eles te gloriares. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbas, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe também a ti. Coloca a sua Bíblia no banco.
Segure a mão do seu irmão e fale comigo o tema dessa mensagem. Capim de asfalto, e árvore de calçado. Mais uma vez, capim de asfalto, árvore de calçado. Soberano e eterno Deus, amado e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, a tua noiva, a tua igreja que está reunida na banda Calaçuba e Calabaxéia para ouvir a tua palavra que é santa, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, a única, Pai, que tem o poder, Pai, de penetrar na nossa mente, na nossa alma, junta espíritos e medula. Pai, seja conosco nesta noite, Pai, dê-nos uma palavra revelada, a palavra rema, que possamos nesta noite, Pai, ó Pai, anabanda Calaçuba e Calabaxéia, ser contigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O texto de Jeremias, irmão, do profeta Jeremias, ao qual nós lemos, ao qual o Senhor me revelou para me trazer nesta noite, ao qual fala do chamado de Jeremias. Quando Jeremias ali ainda foi chamado no ventre da sua mãe, Jeremias foi chamado, e ele é conhecido, irmão, como profeta chorão. A Bíblia relata que ele é considerado como profeta chorão. Mas, irmãos, o meu chamado, o chamado do Alexandre, o chamado do Celso, o chamado do João Moura, o chamado do Francisco, o chamado do Braz, o chamado do Adilson, o chamado do Rubens, do Pedro e de todos que estão aqui, não somos nós que somos escolhendo. Quem escolhe o teu chamado, quem escolhe o meu chamado, quem escolhe o nosso chamado é o Senhor Jeová. Irmãos, Ele nos chama, Ele nos escolhe. Não é eu que escolho, não é você que escolhe. Quem escolhe é o Senhor. E Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Imagine você comigo nesta noite. Imagine você comigo, dirigente Alexandre. Deus aparecendo para você em sonhos e falando: evangelista Alexandre, dirigente da São Bernardo, o que tu vês? Pergunto eu para você nesta noite. Interrogo para você nesta noite. Se Deus aparecesse, pergunto: o que tu vês? Nós temos que ser pessoas de visão. Eu acredito que o evangelista Alexandre, dirigente desta igreja, é um evangelista que tem visão de crescimento nesta igreja. E assim como foi com o profeta